Indo Jesus para as bandas da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo, né? Só até aí, graças a Deus, né? Olha bem, aqui nós vemos o que aqui? Quem é Jesus, né? Ele perguntou: vocês dizem quem eu sou? Quem sou eu, né? Mas aí Jesus nos fala: uns dizem que eu sou, uns dizem, né? Fala que os outros que dizem, né? Uns dizem que é João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Olha bem, quem é Jesus? Você conhece Jesus, né? Pressupõe, né? Quem é Jesus pelo que os outros dizem ou porque houve revelação sobre a sua vida, sobre o seu entendimento, né? As pessoas andam aí falando de Jesus, mas quem é Jesus, né? Aí uns dizem, quer dizer, os outros que falam, mas aí Jesus levou o dedo na ferida certa, né? Mas e vocês? E vocês, né? O que vocês dizem, né? Quem dizeis que eu sou? Mas vós, quem dizeis que eu sou? Você pode conhecer Jesus de ouvir falar, né? Dos outros falar, mas é preciso ter a revelação de Jesus. E essa revelação, ela só acontece por Deus. Tem uma mulher estava ouvindo os discípulos, ouvindo Paulo pregar, Paulo falar. Aí a palavra diz o seguinte, que Deus, né, abriu-lhe o coração para que compreendesse. E ela passou a entender as Escrituras. Então nós aprendemos as Escrituras, nós captamos as Escrituras por revelação de Deus. E olha o que Jesus fala com Pedro. Respondeu Simão Pedro e disse: tu és o Cristo. Quer dizer, eu sei quem o Senhor é, né? Eu sei que o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Uns dizem que Jesus é um profeta, que Jesus é o mestre, né? Que ele era um santo de Deus, né? Mas nós não vivemos pelo que os outros dizem, e nem por aquilo que nós achamos, é por aquilo que nós sabemos. Sabemos como? Por revelação, né? Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi sangue e carne que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pronto. Então, cada um que crê nas Escrituras deve receber a revelação de Deus, de quem é Jesus, né? O que Jesus quer, o que ele fez, o que ele está fazendo e o que ele vai fazer. E para compreender as Escrituras, há de receber a revelação por parte do Espírito Santo.
Em Efésios a palavra diz que, né, que o Senhor nos dê espírito de revelação e de sabedoria. As pessoas pegam as Escrituras ou ouvem falar de Jesus, né, e querem interpretar pela lógica humana, mas isso não é por aí. E a palavra diz que não é por força nem por poder, mas é pelo Espírito Santo, é pelo Espírito de Deus. Por isso a Bíblia nos adverte para não discutir a palavra de Deus, para não se perder em discussão. A palavra de Deus, ela é tão preciosa que ela não pode ser discutida, contestada, né? Ou a pessoa recebe ou rejeita. Se a pessoa argumenta em cima da palavra, ela está rejeitando. Mas então os que já creem querem o quê? Quer convencer as outras pessoas. Mas não somos nós que convencemos, é o Espírito de Deus. Para isso, nós devemos ter uma vida, né? Uma vida dedicada ao Senhor, consagrada ao Senhor. Quando falarmos, a nossa palavra, né, vai colocar em ação o poder de Deus e vai convencer aquela pessoa da verdade das Escrituras. Então nós não ficamos degladiando com pessoas, argumentando lógica com pessoas, ou contestando a palavra de Deus. Ou você recebe ou você rejeita. Então, diz ele que não foi carne e sangue, olha bem, que te revelou, mas foi o meu Pai que está nos céus, olha bem. Então nós devemos ter uma oração de pedir que Deus, né, que o Espírito Santo revele Jesus às pessoas. Às vezes nós queremos que as pessoas recebam, que as pessoas, né, passam a crer nas Escrituras, passam a crer em Jesus, mas muitos nem conhecem Jesus, conhecem o Jesus que falaram para elas, mas elas mesmo não tiveram vida pessoal com Jesus, não receberam revelação de Jesus. E isto é obra do Espírito Santo, o Espírito Santo que nos convence da justiça, do juízo e do pecado. E isso vem por revelação, não é por força e nem por poder, né, que diz lá no livro de Zacarias, né? Não é por força nem por poder, mas é pelo meu Espírito. Então Deus é que abre o coração das pessoas para a pessoa entender, para a pessoa compreender, para a pessoa crer nas Escrituras, crer em Jesus como Filho, como Cristo, Filho do Deus vivo, né? Todos falam, muitos falam de Jesus, mas quem é Jesus? Uns dizem que é isso, outros dizem que é aquilo, mas para você, quem é Jesus? Quem é Jesus para nós, né? E isso nós só podemos saber essa verdadeira identidade de Jesus por revelação do Espírito Santo. Então, e isso implica, quando a pessoa recebe essa revelação, implica em salvação, implica em novo nascimento. Quer dizer, a pessoa ela recebe o Espírito Santo, ela deu guarida ao Espírito Santo, e o Espírito Santo é gentil, é cavalheiro, ele não vai forçar as pessoas, ele não vai intimidar pessoas, né? Ele não vai violentar as pessoas para que recebam Jesus. Não, é por revelação, né? É pelo Espírito de Deus, que é manso e cavalheiro. Ele quer entrar no coração de todas as pessoas, mas nem todos abrem o coração. Então, uma oração que nós devemos fazer para que Deus abra o coração das pessoas
sobre as quais nós estamos orando. Né? Se você for argumentar com a pessoa, querer impor a ela uma religião, impor a ela a verdade das Escrituras, né? Não funciona, não funciona. E às vezes nós sofremos por isso, que a pessoa entenda, mas a pessoa não vai entender enquanto não houver a operação do Espírito Santo com mansidão, né? Que Deus venha iluminar o coração da pessoa, para que ela receba a palavra de Deus. É isso que diz a palavra, que o semeador saiu a semear, né? Semeando o quê? Né? Jesus faz uma comparação entre o agricultor que semeia a sua semente no campo, e esse semeador é o próprio Deus. Ele semeia o quê? Essa semente é a palavra de Deus. Então ele sai lançando a semente, e a semente cai em vários lugares, né? Mas quando cai em terra boa, é aí que vai haver o crescimento e a frutificação. Então é preciso, é necessário oração, intercessão, para que a humanidade venha receber a boa semente do reino, e que o coração dessas pessoas, quer dizer, o entendimento dessas pessoas, seja uma terra fértil. Quer dizer, eu recebo, né? Aí, né? E Nicodemos pergunta para Jesus: o que eu devo fazer para entrar no reino de Deus, né? No reino dos céus, né? Olha, não te admires, quer dizer, a pessoa para ele ficar admirado, né? Porque ele nunca ouviu falar o que Jesus ia falar. Importa-te nascer de novo, né? Aí ele leva para onde? Ele leva para a lógica humana, ele leva para o raciocínio humano, ele leva para o mundo natural. Mas Jesus está falando de coisas do alto. Jesus está falando, né? E diz para ele: aquele que não nascer da água e do Espírito, olha bem, entra o Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Como a água? Quem é a água? É a palavra de Deus. Ela é a boa semente. Foi o que Jesus falou para a samaritana, né? Se você tomar da água que eu tenho para te dar, né? Do seu ventre fluirão rios de águas vivas a jorrar para a vida eterna. E que do seu interior sairá virtude. Então, né, nascer da água, recebendo a palavra de Deus. Isso é nascer da água, é quando você recebe, você crer na palavra de Deus, né? Não é por interpretação da inteligência, do raciocínio, da lógica humana, do convencimento, né? Há de ter aí a participação do Espírito Santo. Sem o Espírito, nada feito, nada feito. É Ele que vai abrir o coração das pessoas, para que as pessoas entendam. Agora, da nossa parte, o que nós devemos fazer? Nós devemos falar, nós devemos pregar, né? Insta, quer seja oportuno, quer não, fale, né? Pregue a palavra de Deus, né? É como aquele que lança semente. Você lança semente, você chega para uma pessoa, lança semente, para outra, vai lançando. Agora, nem todos vão receber, mas à medida que nós consagramos, né, o Espírito Santo vai achar lugar para atuar diante daquilo que falamos da parte de Deus. E aí vem a revelação. E aí nós devemos orar para que o Espírito Santo convença a pessoa, para que o Espírito Santo abra o coração das pessoas para que elas recebam. Né? Foi o que Jesus falou só para Ezequiel, para Jeremias: esse povo é de dura cerviz, eles têm o coração de pedra, mas eu tiro o coração de pedra e dou um coração de carne, né? Então é de dura cerviz, mas eu te faço mais duro do que o diamante, né?
Fala que o coração das pessoas é como uma pederneira, é como uma rocha, como uma pedra, né? Não são capazes de receber a palavra de Deus pacificamente, para que produza fruto, para que germine dentro das pessoas. Então aquele que não nasce da água, que é da palavra de Deus, como assim? Quando ele recebe a palavra de Deus, aí ele nasceu, quer dizer, ele não vai agir mais por seus próprios pensamentos, né? Pelo que ele acha. A palavra diz, ai daquele que se estriba no seu próprio entendimento. Então, o próprio entendimento aqui nessa palavra é o quê? O que diz a meu respeito? Que Jesus que o Senhor é Elias, é Jeremias, os profetas, né? As pessoas estão agindo pelo que falaram. Desde criança, ficaram falando, mas e qual a experiência pessoal que você tem com Jesus? A revelação, porque a palavra diz que e eu me manifestarei a Ele. É uma manifestação pessoal de Jesus que nós recebemos ao menos uma vez na vida, para salvação, para receber a palavra. Então, não é por força, nem por poder, é pelo Espírito de Deus. Você age espiritualmente, você libera a palavra de Deus, e se as pessoas retrucarem ou resistirem à palavra de Deus, você se aquieta. Agora, diz a palavra que ela é martelo, né? Ela é fogo, né? Martelo que esmiuça a penha. Né? Quer dizer o seguinte, você fala, aquela palavra vai ficar batendo, né? E ela esmiuça a pedra, né? Martelo esmiuça a pedra, ela é fogo, quer dizer, vai queimar, vai ter um poder, né? Quando liberamos a palavra de Deus, há um poder de Deus, né? E a palavra diz que ventos procelosos lhe executam a sua palavra, e a palavra de Deus não volta vazia. Então aquela palavra vai ficar diante da pessoa, não vai sair nunca, né? A pessoa vai ficar até constrangida, né? Fulano me falou isso, me falou uma palavra, né? Agora, por orgulho, as pessoas à sua frente, elas resistem, costumam resistir. Nem todos recebem, mas mesmo que elas resistam, né? Lá no travesseiro delas, né? Na hora da sua meditação, na sua oração, eles vão refletir sobre a palavra, né? E aí é tempo e hora do Espírito Santo convencer aquela pessoa da veracidade na palavra de Deus, por revelação. Como diz aqui, não foi carne e sangue, quer dizer, né? Não foi pessoa argumentando com você, não foi pessoas, né, querendo apresentar razões lógicas, né? Nós vemos muito aí nas falas das pessoas, né? As pessoas querendo arrumar argumentação lógica, né? Para convencer as pessoas, mas não vai funcionar. A pessoa está com o coração petrificado, está com o entendimento cauterizado. Mas a palavra diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Por quê? A pessoa que não recebeu ainda Jesus, não recebeu ainda a revelação, ela tem fortalezas, né? Tem fortalezas intelectuais. As pessoas leram muitas doutrinas, né? E elas arrumam muitos argumentos para sustentar o que elas acham, né? Ou então viveram numa situação desde criança que foi incutindo na cabeça dela afirmativas. Então a pessoa passa a crer no que os outros disseram, no que os outros falaram, né? Aí vem a tradição, a tradição é assim, então os outros fizeram assim, você faz assim, porque é assim que está certo, né? Mas quem é Jesus para você? Né? Falou, né? Falaram isso dele, uns dizem isso, outros dizem aquilo, mas quem você diz que eu sou? Né? Aí
Aí Pedro já tem a revelação, mas a revelação não vem dele, vem do Pai, vem de Deus. Que o Senhor venha revelar a palavra, né? Venha revelar a veracidade do Evangelho, venha revelar o Jesus da Bíblia, né? O Jesus das Escrituras, o Jesus profetizado, o Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Venha revelar todas as pessoas a quem falamos, para a glória de Deus. E então assim se opera. Não faça força, né? Porque as pessoas até às vezes sofrem, né? Fica sofrendo para querer convencer as pessoas. Não vai funcionar, simplesmente não vai funcionar. O que nós devemos fazer? Libera a palavra, fala um versículo e cala, fica quieto, e aquela palavra vai ficar ali, né? Tem uma pessoa que eu conheço que, né, ficou degladiando com Deus, né? Aconteceu algo na vida dela que ela foi questionar Deus, ficou questionando Deus. E aí vem uma pessoa e diz, fala assim, olha, quando acontece isso, você não fica brigando com Deus, não, né? A palavra diz, amém, né? Que entra no teu quarto, fecha a porta e ora em segredo com Deus, fala com Ele em segredo, e em segredo Ele vai te recompensar. E aquela pessoa era resistente, né? Mas aquela palavra entrou na pessoa, e a pessoa fez isso, foi no quarto, né? Esse quarto que fala é quando nós, né, retraímos em nós mesmos e começamos a refletir, mas fez literalmente, foi no quarto, fechou a porta e começou a falar com Deus, e Deus veio ali e se revelou a essa pessoa, mostrou as Escrituras todas, mostrou a Escritura, respondeu, deu um versículo para a pessoa, ali um outro versículo, uma outra palavra, né? Então, como assim? Né? E a pessoa foi tocada, e quando o Espírito Santo revela, ele toca na pessoa, ele convence a pessoa, e as fortalezas são quebradas, todas as fortalezas são destruídas, e a pessoa, né, se dobra a Deus, a pessoa passa a crer em Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, para a glória de Deus. Então, não se canse, né? Não fique atribulado, né? Não fique aí ansioso para querer empurrar a palavra, né? Jesus é o tesouro escondido, né? É esse tesouro escondido das pessoas que não receberam a revelação, né? A pessoa se sustenta em si mesma, ou no que os outros falam, ou no que os outros pensam, se sustenta em uma religião ou em uma doutrina. Mas Jesus quer o quê? Saber da pessoa, né? E você? Quem diz que eu sou? Que o Espírito Santo te revele, né? Pedro, né? Não foi carne e sangue que te revelou, mas foi o Espírito, mas o meu Pai que está nos céus. Uma intervenção de Deus. Ora bem, quando você libera a palavra com a fé, né? Com a fé, e não está disposto a discutir, a degladiar com as pessoas, né? Você libera, porque você tem a fé firmada na palavra de Deus, você libera a palavra, então Deus entra em providência, Deus entra em ação e faz acontecer para a glória de Deus. Amém? Não é por muito falar, mas é para que o Espírito Santo venha tocar, que o Espírito Santo toque e te dê a revelação de Jesus Cristo, o Filho de Deus, do Deus vivo, em nome de Jesus.